Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor nosso Deus, Aleluia. externar aqui a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor nosso Deus pelo privilégio de poder nós aqui estarmos para adorarmos o nome do Senhor. Já temos sentido o calor do Espírito Santo conosco nesta manhã. Aleluia. Quero aqui também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Joel Freire Costa, que nos permitiu a oportunidade de nós estarmos aqui juntamente com os irmãos na congregação em Los Angeles, na Califórnia, juntamente com o pastor Will, a sua digníssima esposa, a irmã Ana. Que Deus abençoe toda a sua família. Agradecer a minha esposa, minha companheira, a minha ajudadora, que tem estado conosco também nesta manhã. Amém. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 14 e versículo de número 13 e 14 nesta manhã, no nome de Jesus. Glória a Deus. Livro do Êxodo, segundo livro. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 13 e o versículo de número 14. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, eu quero saudar aqui a todos os obreiros, pastor Mateus, que Deus abençoe a sua vida, os demais pastores, companheiros, que aqui estão conosco nesta manhã. Muito obrigado uma vez mais, pastor Will, nós estamos aqui. Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Versículo 14, último: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém. Podemos acessar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu não sei quantos minutos, pastor Will, nós temos aqui, mas glória a Deus. Nós queremos glorificar a Deus pela vida dessa congregação aqui em Los Angeles, na Califórnia, uma bonita congregação. Parabéns, pastor Will. Que bênção de Deus esse trabalho que Deus tem levantado aqui neste lugar. As regionais, com os demais pastores que aqui estão cooperando na obra do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, desde da manhã na escola bíblica dominical, onde estivemos aqui, ouvindo a palavra de Deus para os nossos corações, nós temos ouvido Deus falar conosco. Deus tem falado conosco através da sua palavra, e esse é um momento importante, irmãos, que aqui nós estamos para ouvir Deus falar conosco. O Senhor nos trouxe ali para dar um abraço aqui no pastor Will e cooperar com ele nesta manhã e dizer aos irmãos que o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Se você está hoje aqui é porque o Senhor permitiu que você estivesse. Quantos crê que nesta manhã você vai sair daqui diferente no nome de Jesus? Amém. Jesus está conosco, irmão. Nós já sentimos a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O livro do Êxodo, os irmãos todos conhecem, tem estado na casa do Senhor, na escola bíblica dominical. É um livro que vai falar sobre a saúde do povo a saída do povo que estava escravizado no Egito. Meus queridos irmãos, eu orando ao Senhor nosso Deus, e Deus nessa manhã já tem confirmado através dos louvores que somente a Ele é digno de toda a honra, somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E não existe outro Deus além do nosso, irmão. Não existe. Só existe um Deus que é adorado em toda a terra. E esse Deus se chama, aleluia, louvado seja Deus, Jeová Rapá, Jeová Jireh. É o Deus da provisão, é o Deus que fala e cumpre com a sua palavra. E eu glorifico a Deus, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos diz que é onde passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra também de Deus nos diz, lá em Números 23 e 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. E aí eu gostaria de entrar com os irmãos um pouco dentro desse texto bíblico que nós acabamos de ler. Eu fiquei observando, irmãos, aqui no capítulo de número 3 do livro de Êxodo, e eu encontrei uma passagem bíblica que
vai falar também desse texto bíblico que nós lemos no livro de Êxodo 13 e 14. No capítulo de número 3, irmão, se você for observar com cuidado, no capítulo de número 3, a palavra de Deus vai dizer que Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Irmãos, e verdadeiramente Deus tem falado conosco. Cada um de nós que aqui estamos, nós temos ouvido a voz de Deus e Deus tem falado aos nossos corações. E Deus chamou Moisés e Deus falou para Moisés, irmãos. Moisés, ele estava apacentando o rebanho, glória a Deus, e o Senhor chamou a Moisés e disse para ele, no versículo de número 7, se você puder acompanhar, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nesse texto bíblico, no versículo número 7 do capítulo 3 aqui do Êxodo, Moisés, ele foi chamado por Deus como um líder, como um legislador e também como libertador do povo de Israel. E olhando, irmãos, a vida de Moisés, olhando a vida daquele homem que o Senhor chamou ele para que pudesse usar ele para libertar o povo de Israel. Eu fiquei observando, irmãos, as fraquezas, as fragilidades do homem. Quem somos nós diante de Deus? Mas eu glorifico a Deus que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Louvado seja Deus. E aí a gente já observa, irmãos, aí dentro desse contexto, que Deus confundiu a nação, aleluia, aqueles grandes reis. Deus confundiu, aleluia, Nabucodonosor. Deus confundiu os faraós, porque Deus, ele é Deus, o poder está na mão dele, e aquilo que ele quer fazer, ele faz, ninguém impede. A Bíblia nos diz que operando Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor chamou a Moisés, e Moisés prontamente esteve ali na posição que Deus o quis. E Deus falou algumas coisas nesse versículo que me chamou a atenção. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E enquanto eu estava lendo, irmãos, essa palavra, eu quero te dizer nesta manhã, da parte de Deus, da parte da palavra de Deus que foi ministrada ao nosso coração, que Deus está olhando atentamente a aflição de cada coração que aqui está nesta manhã. Deus está dizendo que tem ouvido a sua oração, Ele tem escutado. Talvez você tenha orado e tenha falado: olha, Deus não tem visto o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando. Mas nesta manhã Deus está dizendo: eu já tenho visto a tua oração, a tua aflição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem visto aquilo que você tem passado. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: o seu problema não é mais difícil daquilo que Deus fez na vida do povo de Israel, libertando ele lá do Egito, tirando ele da escravidão. E a Bíblia nos diz que o Senhor ainda continua falando: eu tenho visto, louvado seja Deus. E de suas moradas, irmãos, a Bíblia diz que Ele contempla todos os moradores da terra. E nesse texto bíblico ainda o Senhor diz: eu conheci as tuas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Tem dores na nossa vida, irmãos, que aparentemente você olha para mim, eu olho para você, você não consegue detectar as dores. Mas tem um aqui nesta manhã que é o Espírito Santo de Deus, que Ele está visitando as nossas dores nesta manhã. Tem um aqui nesta manhã, aleluia, que sente a minha dor, que sente a tua dor. Ele sabe aonde está o problema, Ele sabe aonde está a dificuldade, é o nosso Deus. Aleluia, Ele diz: olha, eu tenho visto atentamente a tua aflição, eu tenho conhecido as tuas dores. É o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus, Ele conhece. E os irmãos sabem que o povo, ele foi escravizado ali no Egito. Irmãos, para Israel não existia saída, não existia um escape, não existia, aleluia, o que pudesse fazer ele sair da mão de Faraó. Mas eu quero te dar uma boa notícia nesta manhã. Aleluia. O nosso Deus tem saída onde não tem porta. Aonde não tem porta, Deus abre porta. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta manhã você crê na saída de Deus para a minha vida e para a sua vida? Você crê que nesta manhã Deus tem um
escape para mim e para você nesta manhã. Deus tem um escape nesta manhã, irmãos. A gente não vê saída, a gente não vê solução. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Salmo, aleluia, Salmo de número 12, versículo 5: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, porém salvo aqueles para quem eles assopram. Louvado seja Deus nesta manhã, irmãos. Aleluia. Se você estiver com o coração contrito, coração humilde, se você estiver nesta manhã clamando, eu não sei a necessidade da congregação de Los Angeles, mas Deus está dizendo, pastor Will, que Ele conhece a aflição do seu povo, Ele conhece a sua igreja, porque essa igreja foi levantada, aleluia, pela bandeira do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja foi comprada com sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava dizendo para Moisés: olha, Moisés, seja o instrumento que eu vou te usar para você libertar o meu povo. Mas Moisés, irmãos, parece que Moisés ainda estava meio incrédulo. Moisés ainda não estava muito crendo naquilo que Deus estava falando. E aí ele começou a colocar uma desculpa. É igual nós brasileiros, né? Começa a colocar algumas desculpas diante de Deus. Eu não sei o falar, Senhor, né? Aí Deus começa, irmão, com muita paciência. Quem é que fez a boca do homem? Foi eu que fiz, Moisés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que nos escolheu. A Bíblia nos diz lá em João que foi Ele que escolheu a mim e a você. Não foi eu que escolhi a Ele, mas Ele me escolheu e te escolheu. Se Deus te escolher, irmão, porque Ele tem uma obra a realizar, Ele tem uma coisa a fazer na minha vida e na sua vida, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Moisés agora começou a colocar desculpa. Louvado seja Deus. Moisés, aleluia, começou agora a fazer tantas coisas, irmãos, que Deus ficou olhando para Moisés. Deus disse: eu vou te mandar um auxiliar, vou te mandar uma pessoa para te ajudar. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus estava dizendo para Moisés, simplesmente: olha, Moisés, deixa eu te usar. Eu quero te usar nas minhas mãos. Eu quero fazer coisas grandes e firmes, irmão. E nesta manhã, aquilo que o teu olho não viu e o ouvido não ouviu, que não desceu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para as nossas vidas aqui nesta manhã, irmãos. Aleluia. Deus tem preparado coisas extraordinárias para a minha vida e para a sua vida. Você ainda não sabe. Talvez você pode dizer: pastor, a imigração, está acontecendo isso, eu estou assustado. Aleluia. Mas não se preocupa, irmão, que Deus está no controle da situação. Aleluia. Ele não perdeu o controle. Aleluia. Ele tem a direção, Ele tem a estratégia, Ele tem a saída para todas as coisas debaixo do céu. O nosso Deus, você crê nessa manhã, irmão? Aleluia. Deus, Ele quer nos usar. Louvado seja Deus. E eu glorifico ao Senhor, irmãos, que andando dentro da Bíblia Sagrada aqui no capítulo 6, uma vez mais o Senhor disse para Moisés: olha, então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. E eu fiquei meditando, irmãos, naquilo que Deus foi falando para Moisés. E às vezes Deus vai falando conosco e parece-nos que a gente vai escutando, mas parece que a gente não vai crendo muito. Deus está falando. Eu sei que nesta manhã Deus já falou com você algumas vezes. Deus já tem dito o que vai fazer na minha vida e na sua vida. E talvez você possa dizer: Senhor, mas como que eu vou fazer? Olha a situação que eu estou passando, olha o gigante. Mas nesta manhã Deus vai derrubar o gigante. Deus vai usar a mim e você para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus foi falando para Moisés, irmãos: olha, Moisés, diga para Faraó, aleluia, por mão poderosa eu vou tirar este povo dessa terra. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, eu fiquei observando, aleluia, o texto bíblico que eu li e você me acompanhou. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Irmãos, e eu fiquei olhando para a vida de Moisés, uma pessoa diante daquele tumulto, irmão, daquela situação que o povo estava passando, diante daqueles problemas, diante das dificuldades. A Bíblia nos diz que Moisés, ele se pôs de pé e disse: olha, Moisés disse ao povo: não temais. Aleluia.
E a Bíblia Sagrada, a gente vai ver, irmão, tantos textos bíblicos que vai falar sobre não temas. Quantas das vezes Deus tem falado conosco, não temas, e às vezes a gente fica atemorizado, a gente fica preocupado. Deus levantou Moisés naquela hora e disse: olha, não temais, porque Deus começou a fazer uma coisa extraordinária, libertou o povo de Israel. Aleluia, o povo agora chegou diante do mar, irmãos, e o povo agora começou a dizer: qual é a saída que nós vamos ter agora? Na frente está o Mar Vermelho, atrás está vindo o Faraó. Aleluia, nós não temos saída para a direita nem para a esquerda. Mas eles se esqueceram de levantar sua cabeça para o céu e saber que a resposta e a vitória ela vem do alto, da parte do Senhor. A saída vem de cima. Aleluia, levantai as vossas cabeças, porque a saída ela vem de cima, irmão. Quando nós levantamos a nossa cabeça e olhamos para o céu, aleluia, Deus tem saída, Deus tem resposta. O salmista Davi, ele disse no Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O Senhor está dizendo nesta manhã: o teu socorro vem do Senhor nesta manhã. Você crê nesta manhã que o teu socorro já está vindo da parte de Deus? Aleluia. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, e eu fiquei observando o alvoroço que ficou aquele povo. Quando Moisés disse: olha, vocês não tenham medo. Aí começou a falar. Os irmãos sabem que sempre no nosso meio tem aqueles, né, que começam a reclamar, que começam a murmurar, que começam a dizer: não tem jeito não, esse Moisés aí está equivocado. Aí o Moisés continuou dizendo: olha, vocês precisam ficar quietos. Tem situações na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ficar bem quietinhos aos pés de Jesus. Tem situações na nossa vida que Deus quer operar, nós estamos muito apavorados, nós estamos muito, como diz o pernambucano, agoniados, nós estamos muito avejados, mas nesta manhã Deus está falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Aleluia. E o salmista Davi, ele vai dizer no seu salmo, irmãos: o Senhor dos exércitos está conosco. Quanto sente a presença de Deus nesta manhã aqui? Eu sinto a presença do Senhor, eu sinto a graça de Deus nesta manhã, neste culto. Eu sinto a presença do Espírito Santo bem pertinho de nós, dizendo: não se atemore, não se atemorize, não temais, esteja quieto. Tem situações, irmão, que eu creio que precisa ficar bem quietinho aos pés de Jesus, acercado a Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Moisés vai dizer, irmãos, para o povo que estava ali inquieto naquela hora: e vede o grande livramento do Senhor. O grande livramento, irmãos, o que Deus tem feito nas nossas vidas, eu quero te dizer nesta manhã, tem sido coisas grandes. A maior coisa grande que Deus fez na minha vida e na nossa vida foi a salvação da alma em Cristo Jesus. O Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos purificou com o seu precioso sangue. Hoje eu e você podemos levantar as mãos e dizer que nós somos livres para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Nós podemos levantar as nossas mãos e agradecer a Ele pelos benefícios alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés disse ao povo: olha, vocês não precisam se preocupar. Vocês hoje vão ver o grande livramento do Senhor, que amanhã Ele vos fará. Foi isso que está escrito? Não. Que hoje Ele vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo falou para mim: olha o problema que você está passando hoje. Nunca mais você vai ver esse problema, porque eu vou dar vitória para a glória do meu nome. Aleluia, eu vou dar vitória. Talvez a sua visão está olhando para uma direção, mas nesta manhã o Espírito Santo de Deus está mudando a nossa visão, irmão. A nossa visão espiritual é as mansões celestiais. Talvez nesta manhã você está olhando para o tamanho do seu problema. Israel, irmãos, quando estava sendo afrontado pelo gigante Golias,
A Bíblia diz que o povo estava apavorado, o povo tremia diante daquele gigante. Mas de repente, os irmãos lembram que eu falei no início, que Deus pega as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Talvez você esteja nessa manhã, mas eu sou tão insignificante, eu sou tão pequeno, Senhor, como o Senhor vai me usar? Deus quer que você se coloque nas mãos dele nesta manhã, irmãos. E você vai ver o que Deus vai fazer na cidade de Los Angeles. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na cidade de Califórnia. As almas que o Senhor vai salvar aqui neste lugar. Mas nós precisamos estar diante do Senhor nesta manhã, diante das mãos do Senhor nosso Deus. E aí, irmãos, aquele gigante que estava afrontando, os irmãos sabem e conhecem a história. Mas de repente, irmãos, eu fiquei observando a história de Davi. Eu falei, meu Deus, Davi nem pensou no tamanho da estatura daquele gigante. Ele não observou o tamanho daquele problema. Ele simplesmente chegou com a cabeça erguida, olhando para cima e disse, quem é esse incircunciso para afrontar o nosso Deus? Diga para o teu problema nesta manhã, irmãos, o problema você não é maior que o nosso Deus. Nós temos um Deus grande e poderoso, que pode todas as coisas aqui nesta manhã. Davi chegou diante do gigante e ele disse, olha, quem é você? Eu acredito, irmão, que o gigante olhou assim. Não tem pessoas que às vezes nos afrontam, pessoas que falam algumas coisas para nós e ele maneia a cabeça? Tadinho. Coitadinho dele, coitadinho dela, mas não sabe que esse coitadinho está na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Você que é pequenininho está dobrando o joelho, está dizendo, Senhor, olha o tamanho desse gigante, Senhor, como é que eu vou fazer? Deus está dizendo, irmão, nesta manhã para mim e para você, que Ele vai dar estratégia para você vencer esse gigante nesta manhã. Deus vai te dar estratégia. Aleluia, não se preocupa não. Quando você colocar a mão na sua funda lá, você vai tirar a pedra que vai destruir aquele gigante que está te afrontando no nome de Jesus. Amém. E a Bíblia nos diz, irmãos, que aquele gigante, ele todo confiante na sua força, no seu tamanho, nas suas armaduras. Mas de repente o pequeno Davi, irmãos, ele pegou uma pedrinha e começou a girar a funda. Observe, irmãos, aleluia. Nesta manhã o pastor Will pegou um papelzinho, jogou numa cesta lá e deu cesta. Aleluia, naquele dia, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Enquanto Davi girava a sua funda, aleluia, simplesmente ele pegou a pedra, simplesmente ele usou a ferramenta, aleluia, mas eu quero te dizer uma coisa, quem deu a direção e a vitória foi o Senhor nosso Deus. Aleluia, Davi estava na posição, mas quem deu a vitória nas mãos de Davi foi o nosso Deus. E o Senhor está dizendo para mim, você nesta manhã, levante sua mão agora. A tua vitória quem vai dar sou eu. Não é a tua mira. Louvado seja Deus. Não é. Aleluia. A tua habilidade, Deus está dizendo nesta manhã. Não é, aleluia, o teu conhecimento, mas Deus está dizendo nesta manhã. É a minha direção que vai te dar a vitória para a glória do nome do Senhor. Você pode adorar Ele nesta manhã. Escravizado, irmãos, vocês não sabem da história. Eu estou correndo, mas o povo, aleluia, o povo de Deus, ele tem um segredo. O povo de Deus tem um segredo, que é o jejum e a oração. E aí Jeremias, conhecendo bem isso, irmão, Jeremias no capítulo 33, versículo 3, Jeremias disse, olha, clame a mim e responder-te-ei. Ele estava dizendo, olha, você precisa clamar ao Senhor, não é a mim. O povo foram a Moisés dizendo, e agora Moisés, o que nós vamos fazer? E aí Deus falou para Moisés, olha, por que você clama a mim? No versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, você tem visto ali no Brasil, principalmente no dia 12 de outubro, ali o povo faz as suas caminhadas, tem os que faz caminhada até ali, né? Para adorar, fazer outras adorações. Mas quando você dobra o joelho para adorar o nome do Senhor, quando você se dobra diante do Todo-Poderoso e diz, Senhor, eu aqui estou para te adorar,
Quando o povo começa a adorar e o povo começa a buscar ao Senhor, irmãos, a Bíblia diz, aleluia, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Porque aqui você já sabe, mas Deus está dizendo que eu vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Nesta manhã, irmãos, eu vejo pelos olhos da fé coisas grandes, pastor Will, e firmes vindo sobre a congregação de Los Angeles, sobre a congregação de Califórnia, aleluia, sobre as regionais que o Senhor tem levantado aqui neste lugar. Deus tem levantado a eu e a você, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, clame a mim. Aleluia. E eu fiquei pensando, irmãos, enquanto estava aprendendo na escola dominical, conversando com nossos irmãos, ouvindo a palavra de Deus, que Deus, aleluia, verdadeiramente, Deus falou para o povo: olha, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia. E às vezes aí você fica dizendo: mas Senhor, como que o Senhor vai pelejar? O mar já está aí na frente, o faraó está vindo atrás. Irmão, Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã que para ele operar é só preciso ele dar um estralo nessa manhã. Observe que Paulo e Silas, eles estavam na prisão, não tinha condições, irmãos, aleluia, olhando para aquela situação de Paulo e Silas, não tinha condições ele ser liberto. Mas Deus está falando comigo e contigo nesta manhã, é simplesmente ele dá uma ordem. Aleluia. A sua palavra nos diz lá em Provérbios 16, primeiro, que de sua morada, aleluia, ele contempla todos os moradores da terra. Ou seja, do homem são as preparações, mas do Senhor é a resposta da boca. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei pensando, a situação de Paulo e Silas, vocês estão vendo, não tinha condições, irmãos, mas a Bíblia diz que eles não murmuraram, eles não criticaram, não, eles disseram: olha, vamos adorar o Senhor agora. Enquanto um adorava, o outro orava, e a Bíblia diz que os presos escutavam. Eles não estavam entendendo o trabalhar de Deus naquele momento, eles não entendiam o que o Senhor estava fazendo, permitindo eles ali presos, para que eles pudessem, através, aleluia, do seu louvor e da sua oração, estar alcançando as almas. O objetivo nesta manhã é alcançar as almas. Você que está nos ouvindo através da internet, você que está aí na sua casa, você que está angustiado, abatido, dizendo: como será isso? Como eu vou sair dessa? Deus está dizendo: eu tenho uma solução para você nesta manhã. Deus tem a saída. O livro do Êxodo vai falar sobre a saída do povo de Israel. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que de repente, aleluia, quantos já enfrentaram de repente Deus aqui nessa manhã, irmãos? Situações que você está vivendo, que você diz: olha, eu não tenho condições, mas de repente Deus fala assim: desce lá, anjos. O Senhor envia o seu anjo, irmãos, aleluia, e ele vem como ministradores do Senhor nosso Deus. Ele vem para nos dar vitória, ele vem para abrir as portas, porque quando Deus ordena, irmão, não tem nada que impeça a obra de Deus na nossa vida. Não existe nada que possa impedir o trabalhar de Deus. Mas, meus queridos irmãos, e de repente, quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, de repente, eles, quando foram observar, irmãos, eles já estavam livres. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você nessa manhã. Enquanto você está adorando, Deus está quebrando cadeias lá fora. Enquanto você está adorando aqui dentro, Deus está trabalhando lá no Brasil, você não está nem sabendo. Deus está quebrando cadeias nesta manhã lá no Brasil. Deus está quebrando. Deus está vendo o teu filho, Deus está vendo aquela situação que você tem apresentado: Senhor, eu não posso ir lá, mas Deus está dizendo: eu posso ir lá agora resolver por você, essa situação eu posso resolver. E de repente, irmãos, a Bíblia nos diz que as cadeias caíram, e Paulo e Silas, quando observaram, irmão, já estavam lá fora conversando, aleluia, com o carcereiro. Deus vai te colocar diante de uma situação que você vai dizer: mas como foi isso? Eu nem vi as correntes, eu nem vi isso acontecer, como é que foi isso? Aí você vai glorificar o nome do Senhor e vai dizer: só o Senhor, é só o Senhor para fazer isso, é só o Senhor para realizar isso na minha vida, é só o Senhor, irmãos. E a Bíblia nos diz que Paulo e Silas, eles foram libertos para a glória do nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada ainda nos fala de tantos outros, irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, que foram libertos,
que escaparam da cova, que escaparam, aleluia, da prisão. Tantas coisas a gente podia falar aqui de José, este jovem, aleluia, que foi vendido pelos seus irmãos. Tantas situações ele passou diante da sua trajetória, porque tem pessoas que só quer chegar lá no lugar que José chegou, né? Mas não quer passar o que José passou, a trajetória que ele enfrentou para chegar lá. Às vezes você está lá servindo a Deus, ninguém sabe como é que você chegou lá, mas você sabe nesta manhã como você chegou lá. As tuas forças e as tuas condições não tinham para chegar até lá, mas foi Deus que conduziu você até lá. Deus fala nesta manhã através da sua palavra que as etapas que você está passando é para você chegar lá onde Ele quer nesta manhã. Talvez as etapas que você está passando, você está dizendo: Senhor, está doendo muito, estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou aflito, como nós falamos no começo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus está ouvindo a tua oração aqui nesta manhã. Ele está ouvindo e está escrevendo. Ele está ouvindo e está escrevendo. Louvado seja Deus. Mas fica tranquilo que a resposta vai chegar no nome de Jesus. E José, irmãos, a Bíblia diz que quando ele passou por todas aquela trajetória, quando ele chegou bem pertinho da bênção, ele falou: é agora que eu vou receber a bênção. Chegou ali, foi promovido na casa de Potifar. Ele falou: é agora, né? E você está dizendo: é agora. Deus fala: não, ainda tem mais uma etapa. Aleluia. Talvez você está dizendo nesta manhã: é agora que eu vou estar de posse da minha vitória. Deus está falando: ainda tem mais uma etapa para você passar, para você chegar, aleluia, no ponto que Deus quer para você nesta manhã. Você está entendendo do que Deus está falando? Deus está falando aqui. O nosso Deus, irmãos, Ele é poderoso. Ele fala de uma forma clara que os nossos corações começam a arder. A gente começa a perceber que o Espírito de Deus está falando aos nossos corações. A gente começa a sentir isso. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que José chegou aonde Deus quis. E eu e você vai chegar aonde Deus quer que nós chegamos nesta manhã. O Senhor quer que você chegue, aleluia, naquele lugar aonde Ele vai te usar, e o nome dEle vai ser glorificado para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. A Bíblia também vai nos falar sobre Josafá, aquele homem que passou aquela aflição, aquela angústia diante do grande exército que vinha contra ele. Mas Deus também deu vitória a Josafá. Aleluia. Mas observe, irmãos, que diante do que nós passamos aqui nessa terra, na América, o inimigo das nossas almas não quer deixar você chegar onde você tem que ir. Ele quer impedir. Pode observar isso. Parece, irmão, que é uma coisa amarrada, o negócio parece que está amarrado, parece que não vai. Aleluia. Mas o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus Todo-Poderoso, está nesta manhã dizendo: você vai chegar lá, Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, você vai continuar e vai trilhar o caminho até chegar onde Deus quer que você chegue nesta manhã. Mas observe, irmãos, que diante daquilo que Moisés estava passando, ele disse para o povo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Agora, irmãos, para Deus pelejar por nós, tem momento que você precisa falar, e tem momento que você precisa ficar quieto. E aí, como entender este momento, irmãos? Como você entender? Só através da sensibilidade do Espírito Santo. A gente observa, irmãos, que no Velho Testamento, o povo de Israel recebia a estratégia de Deus para guerrear, e tinha momento que Deus falava: não avance, espere. E quando Deus fala que é para nós esperar, nós temos que esperar, irmãos. Nós não podemos avançar. Não vá na sua força, não vá nas estratégias de guerra que você tem, não vá, aleluia, pelo seu braço, não. Mas espere a direção de Deus, a estratégia de Deus para a minha vida e para a sua vida, no nome de Jesus. Que Ele vai pelejar, irmãos. E eu fiquei pensando, enquanto eu estou falando que o Senhor pelejará por vós e vos calarei, irmãos, Moisés estava falando isso e Faraó estava chegando bem pertinho. Tinha uns, irmãos, que em vez de olhar para o líder dele, o que Deus estava falando, através de Moisés, Deus estava usando Moisés. Em vez de alguém fixar os olhos naquilo que Deus estava usando Moisés, tinha muitos que estavam olhando para trás. Tinha muitos que estavam dizendo: está chegando, pastor Mateus. O problema está chegando e agora vai nos alcançar. Aleluia. Mas eu quero te falar uma coisa nesta manhã, irmãos.
Deus levantou Moisés e disse: diga ao povo que marche. Nesta manhã começa a marchar diante do Senhor. A dificuldade está chegando, a luta está aumentando, mas vai marchando em o nome do Senhor nosso Deus. E quando o povo avançar, irmão, que o sacerdote tocou uma ponta lá no pé, aleluia, daquele grande mar, a Bíblia diz que o mar se abriu. O mar se abriu. Deus vai abrir o mar nesta manhã, irmãos. Deus vai abrir o mar para que você possamos passar adorando ao nome dele. Quando você entrar mar adentro, você continue adorando ao Senhor. Não olhe para trás, para não ficar igual a mulher de Ló, que ela, no momento que ela teve a sua oportunidade para escapar com vida, ela olhou para trás. Não olhe para trás, olhe para frente, porque é lá na frente que a tua vitória está. É lá na frente que a tua vitória, aleluia, você vai em encontro dela e você vai alcançar ela para a glória do nome do Senhor. Irmão, deixa eu te falar um segredo que a Bíblia aqui não mostra. Ninguém teve a visão, pastor Will, que a vitória estava lá no meio do mar. Ninguém tinha visto isso. Mas Deus usou o líder e disse: olha, vocês podem ir avançar, podem marchar, porque na frente está o Senhor dos Exércitos desta manhã. Na nossa frente está o Senhor dos Exércitos, irmão. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nesta manhã eu quero te dizer, nesta manhã, no nome de Jesus, que o nosso Deus ainda continua na frente da batalha. Ele continua conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. A Bíblia nos diz que é o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio aqui nesta manhã. E nessa manhã eu quero convidar você para estar de pé no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. Você pode me perguntar: pastor Josué, como que eu vou receber essa vitória? Eu quero te dizer: continua marchando em passos firmes, olhando para o autor e consumador da vossa fé. Aleluia. Eu quero estar lá, pastor Will, com a permissão, orar pelos nossos irmãos. Aquele que tem causa impossível, vem aqui nesta manhã, irmãos, nós vamos estar orando no nome de Jesus. Aquela causa que você diz que não tem jeito. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando as horas do relógio já começam a não quer se acalmar, quando as horas do relógio, você vai ver esse relógio andar no nome de Jesus.
nome de Jesus, abençoa.